Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Queridos irmãos, estamos de volta. Hoje, aula 35 do nosso curso Catecismo da Igreja Católica em um ano. Vamos que vamos. Se você tem alguma pergunta para nos fazer, você pode escrever por e-mail. Nós vamos responder, ou aqui, ou por e-mail. O meu e-mail é esse aí, julianorial@gmail.com. Se você ainda não se inscreveu, eu não posso deixar de falar, inscreva-se nesse nosso canal, que quanto mais gente inscrita, quanto mais joinha você clicar, quanto mais você teclar comentando alguma coisa, quanto mais você compartilhar esse vídeo com outros, mais você está me ajudando a evangelizar. Nosso povo precisa conhecer a doutrina. Deus diz pelo profeta Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos colaborar com a catequese do nosso povo católico. Eu falei das perguntas, temos uma pergunta aqui. É a Marilda Vaz Nascimento Cunha. Ela diz que agora que ela descobriu esse curso, e ela está correndo atrás das aulas passadas, e ela diz assim: na aula número 6, fiquei confusa sobre os anjos, pois o Senhor falou que eles não podem ser vistos, porque são seres espirituais. Mas na Bíblia eles aparecem. Uma boa pergunta, Marilda. Obrigado pela participação. Então veja bem, os anjos não são seres compostos como nós humanos, né? Os anjos são espirituais. São pessoas espirituais, assim como as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem corpo. Quer dizer, o Filho agora tem porque se encarnou, mas o Pai e o Espírito Santo não têm corpo. Os anjos também não têm. Então, eles são espirituais. O que significa que eles não têm matéria. O que significa que eles não têm aparência física. Por isso, os anjos não podem ser vistos aqui nesse mundo. Porém, Deus pode enviar um anjo revestido de uma aparência. Isso é um milagre. Em caso de milagre, uma aparição, por exemplo, o anjo Gabriel apareceu a Maria, né? Rafael apareceu para Tobias, e os 3 anjos que apareceram para Abraão, e por aí vai, né? A Bíblia está carregada de aparições de anjos. Nesse caso, Deus dá aos anjos, por um milagre do seu poder, a aparência visível para que eles possam ser reconhecidos aqui. É por isso que, nós falávamos isso, os anjos aparecem, por exemplo, no Templo de Jerusalém para Isaías, lá no capítulo 6, apareceram os serafins com várias asas. Essa ideia de que o anjo tem asa surge na antiguidade justamente para mostrar que os anjos voam, que eles não estão limitados à força da gravidade, que eles são de uma outra ordem, portanto, né, de um outro mundo, um mundo espiritual. Mas é claro que os anjos não precisam ter asas, porque eles não têm matéria, então eles não precisam de bater asas para voar. Os anjos, eles se locomovem, ele aparece e desaparece de um lugar, ele aparece aqui e aparece daqui a 1000 quilômetros num piscar de olhos. Os anjos são espirituais, né? Os anjos não ocupam espaço, o nosso espaço. O meu anjo da guarda, por exemplo, está aqui, do meu lado, né? Eu sou muito devoto a ele. Toda noite procuro conversar com ele. Mas não é que ele está aqui ocupando um espaço nessa dimensão material. Ele está comigo, mas ele é um ser espiritual. Então, quando Deus quer que um anjo se manifeste, se torne visível, ele faz um milagre e dá uma aparência temporária, provisória para aquele anjo. Mas não é o normal dos anjos. Ok? Obrigado, Marilda, mais uma vez. Bom, vamos seguir. Nós vamos comentar os números 2004 a 2043. 2004 fala das graças de estado. O que é isso? Estados de vida.
Deus dá a graça a nós de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso estado de vida. Por exemplo, eu adotei o estado de vida eclesiástico, sacerdotal. Então, se eu fui ordenado e a minha ordenação foi válida, eu conto com as graças de estado. Quer dizer, Deus me dá a graça para eu ser fiel ao celibato. Deus me dá a graça para que eu tenha paciência para lidar com o povo, que não é fácil. Deus me dá a graça de rezar a liturgia das horas. Tudo que diz respeito ao meu estado de vida, Deus me ajuda com uma graça especial. Portanto, um jovem que tem vocação para o sacerdócio, um jovem que tem vocação para o matrimônio, está lutando para a castidade, vivendo a castidade, ele não conta com a graça de estado para o celibato, que nós, seminaristas e padres, contamos. É uma ajuda a mais, é uma graça atual, né? Uma ajuda a mais, graça de estado. Assim também o matrimônio. O homem casado recebe graça para ser fiel à sua esposa, para ser um bom pai. Então, as graças de estado nos acompanham no exercício das nossas responsabilidades. Os ministérios no seio da igreja também, como eu já disse, né? 2005 diz uma coisa importante. Já que a graça é da ordem sobrenatural, ela escapa à nossa experiência sensível. Nós não podemos perceber, por sentimento, né, por emoção, se estamos ou não em estado de graça. Aliás, tem uma citação aí do Concílio de Trento, que definiu isso muito bem. Ninguém pode ter certeza absoluta de estar em graça de Deus. Martinho Lutero dizia, eu tenho certeza, se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho certeza absoluta de que eu estou salvo, que eu sou predestinado. O Concílio de Trento, corrigindo Lutero, diz, ninguém pode ter certeza de que está na graça. Nós temos algumas garantias, alguns sinais de que estamos na graça, já que, pelos seus frutos, conhecereis as árvores. Citando aí Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, pelos frutos, por exemplo, os santos na igreja, né? Os milagres que os santos fizeram, as conversões que eles operaram, as pregações que eles faziam, isso é um sinal de que eles estavam em graça. Por isso a igreja, quando vai declarar se alguém é santo, se alguém está no céu, né, pela beatificação, a igreja analisa os frutos na vida do santo, daquele homem, daquela mulher, analisa quais foram os frutos que ele produziu na vida espiritual. O fruto é um indicativo de que ele estava em graça quando morreu. E se ele está em estado de graça quando morreu, ele foi direto para o céu, não está no purgatório, né? 2006, o mérito. Veja, é interessante, porque quando falamos de misericórdia, de graça, precisamos ressaltar, nós somos salvos pela graça de Deus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Né? Nós rezamos a cada missa para nos preparar para a comunhão. Então, nós dizemos que somos salvos pela graça de Deus e que nós não temos méritos para ser salvos. Mas aí entraríamos numa contradição, porque Deus é misericordioso sem deixar de ser justo. A misericórdia de Deus coincide com a sua justiça. Todos os atributos de Deus coincidem com a sua essência. Então, nós, humanos, fazemos uma cisão, nós dividimos. Por exemplo, esse homem é muito misericordioso com os alunos, mas é muito rígido e justo com os filhos, por exemplo. Nós separamos as coisas. Alguém consegue ser, numa hora, consegue ser muito misericordioso e no outro dia ele é justo. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus as duas coisas são simultâneas, porque Deus não tem temperamento, Deus não tem humor, Deus não muda de caráter de um dia para o outro, né? Deus é sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a carta aos Hebreus, capítulo 13. Então, Deus é simultaneamente, ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é justo. Se é assim, Deus quer
que nós mereçamos. Deus quer nos premiar. Né? Para que a salvação não fosse, como diz aquele fenômeno, né? O fenômeno da... Já falei isso aqui, né? Apocatástasis. Apocatástasis, o que é isso? É uma palavra grega, né? Quer dizer a salvação automática universal. Isso é apocatástase, né? Apocatástasis. É uma doutrina combatida pela igreja, corrigida pela igreja, que dizia que no fim todos vão ser salvos. Até os demônios vão se converter, Deus vai perdoar todos e todo mundo vai para o céu. É esse discursinho medíocre que diz assim, não, eu não acredito no inferno, o inferno está vazio, porque Deus é bom. Ora, Deus é bom, mas ele é justo também, senão ele estaria negando a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo, nos diz o apóstolo São Paulo. Então, qual é a única forma de resolvermos esse impasse? A única forma de resolvermos esse impasse é se Deus causar em nós méritos. É isso que diz aqui, esse ponto número 3. A retribuição devida é uma questão de justiça, a virtude da justiça. Agora, diante de Deus, não há mérito da parte do homem. Porque a diferença entre Deus e nós é infinita. Nós não podemos nos equiparar com Deus, nos colocar lado a lado com Deus para dizer que temos méritos. Tudo que nós somos e temos, nós devemos a Deus. Deus não nos deve nada, nós devemos a Ele tudo. Então, como é que é possível dizer que nós temos algum mérito diante de Deus? Bom, Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. 2008. Então, os méritos das boas obras devem ser atribuídos, por primeiro, à graça de Deus. E só em segundo lugar, ao fiel. Então, vamos lá. A Virgem Maria, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Ela está na glória com Cristo. Deus retribuiu os méritos de Maria. Pela justiça, Deus quis assim. Né? Deus quis retribuir os nossos méritos. Mas a Virgem Maria tem mérito por quê? Porque ela recebeu a graça de ser concebida sem o pecado original. E, portanto, de ser toda santa. Então, ela tem mérito? Tem, porque ela disse, faça-se em mim. Ela aceitou, ela colaborou. Mas o mérito atribui-se primeiramente à própria graça de Deus, que preservou Maria do pecado. Mesma coisa conosco. Se nós formos para o céu, será porque nós teremos méritos para entrar no céu. Sem mérito nós não entramos. Mas o nosso mérito, diz o apóstolo São Paulo, né? Tudo que eu sou vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Tudo que eu faço de bom é obra da graça de Deus. Eu só colaboro, eu só uso o meu livre-arbítrio, meu consentimento, minha liberdade para dizer, sim, eu aceito. E aí eu me torno parceiro da graça. 2009 diz uma coisa interessante. A adoção filial, pelo batismo, nós fomos adotados como filhos. A adoção filial é um verdadeiro mérito. Veja bem, eu nem sabia, eu nem escolhi, meu pai que me levou lá para ser batizado. Era o dia 9 de agosto de 1980, na Igreja Matriz de São José do Calçado. O padre Amando Gertz me batizou. A partir daquele momento, eu mereci a vida eterna. Como que eu posso ter merecido se eu nada fiz, nem consciência eu tinha? É que a graça do batismo me faz tornar-me filho de Deus. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Diz o apóstolo Paulo, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, é um direito por graça. Deus me deu a graça de ter direito à salvação. Não fui eu que conquistei. Mas é mérito. Aí tem uma frase de Santo Agostinho, os méritos são dons de Deus. 2010, ninguém pode merecer a graça primeira, o que nós chamamos na teologia de initium fidei, o início da fé. É aquele primeiro movimento
em direção a Deus é pura graça. Esse nós não merecemos. Esse nós não temos mérito algum. Nem colaboramos. Deus é que nos dá a graça, né? Por isso, quando a gente quer a conversão de alguém, a gente deve pedir, clamar, para que Deus mova a vontade daquela pessoa, para que se abra, né, a Deus. Então, qual é a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus? É a caridade de Cristo, a obediência de Cristo, a fidelidade de Cristo, as boas obras de Cristo, que por ser Deus são infinitas. O que Jesus conquistou de mérito ao morrer por nós na cruz, em obediência ao Pai, mesmo sendo totalmente inocente, é um mérito infinito. E como Jesus é a cabeça da igreja, esse mérito de Cristo enriquece o tesouro, o depósito da igreja. É como se fosse um depósito, como se a igreja tivesse um banco espiritual, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima e os santos todos, tudo que eles fizeram de mérito, de meritório, vem como crédito para esse banco, né? A riqueza para esse banco. E tudo que nós fazemos de pecado é débito, nós debitamos desse banco, que é o tesouro espiritual da igreja. 2012 e seguintes fala da santidade cristã. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Portanto, ser santo não é coisa só para gente iluminada acima da média. Ser santo é para todos nós. Deus quer que todos nós sejamos santos. Mas acontece que a santidade passa pela cruz. 2015. Exige renúncia, combate espiritual, ascese. Ascese significa, vamos pegar aqui na lousa, ascese, veja que é a mesma origem de ascensão, ascensor, né? Ascender. Então, ascese significa elevação moral, né? Ascese quer dizer, a pessoa que pratica a ascese é chamada de o asceta. Asceta. Né? Nós somos chamados a ser ascetas. Ou seja, a praticar penitência, mortificação, exercícios espirituais, oração, leitura bíblica, tudo isso é ascese. Nós vamos nos elevando à santidade quando nós praticamos a ascese. Então, ascese, a mortificação, tudo isso é exigido no nosso caminho de santificação. Muito bem, passamos agora para o artigo 3, que aí tem o resumo, né? Resumindo, artigo 3, a igreja, mãe e educadora. Então, a igreja nos dá a palavra de Deus, interpreta essa palavra para nós, a igreja nos dá os sacramentos, a igreja nos dá os santos como intercessores e como exemplos, né? Então, sem a igreja é impossível sermos santos. Nós precisamos da igreja para ser santo. Ah, mas eu não preciso da igreja para rezar. É verdade, você pode rezar no seu quarto, sozinho. Mas se você vai rezar sozinho, usando a Bíblia, quem é que te deu a Bíblia? Quem é que fez a Bíblia chegar até as suas mãos? A igreja. Então os nossos irmãozinhos protestantes têm que reconhecer, são obrigados a reconhecer. Quem deu a Bíblia aos protestantes para que eles colocassem debaixo do braço? A Igreja Católica, Apostólica, Romana. Queiram ou não queiram ouvir isso. Antes da Bíblia vem a Igreja. A Igreja existia antes dos livros da Bíblia serem escritos. O Novo Testamento, por exemplo. Muito antes de se escreverem os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, os apóstolos já estavam pregando, as igrejas estavam sendo fundadas. Então, quem vem primeiro? A igreja ou a Bíblia? A igreja. A Bíblia surge da igreja e não o contrário. 2031. A vida moral é um culto espiritual. Tem uma citação desse versículo lindo de Romanos 12.
oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Hóstia quer dizer vítima. Tem gente que pensa que hóstia é o nome daquele pãozinho que a gente come na missa, depois que é consagrado. Mas não. Hóstia quer dizer vítima. A vítima de um sacrifício. Portanto, um cordeiro, naquele sacrifício do Antigo Testamento, o cordeiro, quando era imolado, ele se tornava uma hóstia, né? Quer dizer, uma vítima. 2032, a vida moral e o magistério da igreja. Aí tem essa citação bombástica de São Paulo a Timóteo. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, erra grosseiramente quem diz assim: eu só acredito no que está na Bíblia. Se tal coisa não está na Bíblia, me mostra na Bíblia, me prova na Bíblia. Como se o critério último da verdade fosse a Bíblia. E não é. Como assim não é? Ué, a própria Bíblia diz que não é. Né? Por exemplo, o Evangelho de João diz lá no finalzinho: se tudo aquilo que Jesus disse e fez fosse escrito, nem o mundo inteiro iria conter os livros que seriam escritos. Ele fez e ensinou muitas outras coisas que não estão nesse livro, disse São João. Então, muita coisa ficou como tradição oral, que os apóstolos foram passando de geração em geração. Então, o critério para saber se uma coisa é verdadeira não é a Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia e é verdade de fé. Por exemplo, a expressão Santíssima Trindade. Pode procurar a Bíblia, você não vai achar. A expressão Jesus Cristo é Deus. Você não vai achar. Você vai achar que ele é o Senhor, a gente deduz e tal. Isso foi definido no Concílio de Nicéia, no ano 325. Aliás, estamos nos preparando para o grande jubileu de 2025, né? É jubileu porque de 25 em 25 anos nós celebramos um jubileu na igreja. O último foi no ano 2000, né? Tem os jubileus extraordinários, né? Jubileu do ano sacerdotal, jubileu do ano da fé, jubileu do ano da misericórdia. São extraordinários, mas o jubileu ordinário é de 25 em 25 anos. Ano 2000 teve o jubileu, agora 2025 de novo. E um dos motivos vai ser para comemorar o aniversário do Concílio de Nicéia. Já falamos sobre ele, né? Foi quando a teologia definiu algumas coisas importantes sobre quem é Cristo. Muito bem. Então a igreja que é a coluna e o fundamento da verdade. Então, tudo aquilo que é moral na igreja, né? Fé e costumes. Costumes quer dizer moral, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que é certo, o que é errado. Isso é transmitido por Deus à igreja. E a igreja guarda esse depósito da moral cristã, número 2033. O Papa, que é chamado aqui de o Romano Pontífice, né? Por quê? Porque ele é o pontífice de Roma. O bispo, né? Pontífice quer dizer bispo. O Romano Pontífice e os bispos são os doutores autênticos dotados da autoridade de Cristo. Então, olha, tem muito, hoje em dia a gente vê muito isso, uma coisa que nunca antes na história da igreja a gente viu. Cristãos leigos, muitas vezes que foram batizados alguns dias atrás, de repente se tornam youtubers, se acham no direito de julgar e condenar os bispos, o Papa, chamá-los de herege, de não sei o quê, de comunista. Comete um pecado gravíssimo quem faz isso. Por quê? Porque é uma grande arrogância. Isso é coisa da modernidade. Né? Não é só a teologia da libertação que é da modernidade, não, tá? O tradicionalismo que julga o bispo e o papa, que se acha acima dos bispos e do papa, também é modernismo. Também é heresia modernista. Que diz que eu, indivíduo, eu é que digo o que é verdade e o que é mentira. Na igreja nunca foi assim. Quem diz, quem me ensina a verdade é a igreja, os bispos, que receberam de Cristo o poder para isso. Eu não recebi. Você também não.
Então, o magistério vem de magister, quer dizer mestre, né? Magistério da igreja nos revela a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar e a felicidade que se deve esperar. 2034. E nós cremos que esse magistério da igreja é infalível. Infalível. Né? Vamos ver depois o que significa o dogma da infalibilidade. Aqui está falando do carisma da infalibilidade. Quer dizer que a igreja não pode falhar na interpretação da fé e no ensino dos costumes. A igreja não pode falhar. Os homens individualmente podem errar, mas a igreja como um todo, o Papa em união com os bispos, né, o senso comum dos fiéis, não pode errar. Por quê? Olha, porque é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia permitir que nós errássemos, porque isso significaria que a promessa de Jesus falhou. Jesus prometeu: as forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós cremos. Nós não temos que ficar debatendo ponto por ponto. Ah, isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Se a igreja diz que é verdade, eu creio. Pronto, dá muito menos trabalho. Eu creio que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo conduz a igreja por meio dos seus pastores legítimos, o Papa e os bispos. Então, se ele está dizendo que é verdade, eu acato, certo? Isso é que é fé, é obediência da fé. O que vem além disso é achismo. Achismo, né? Pois bem, vamos lá. 2037. Os fiéis têm o dever de observar os mandamentos da igreja. Né? Então a consciência de cada fiel deve se abrir àquilo que a igreja ensina. Não adianta você que é católico cumprir os 10 mandamentos se você descumprir os 5 mandamentos da igreja. Os 10 mandamentos da lei de Deus vêm em primeiro lugar. Logo depois vem os 5 mandamentos da igreja. Está aí no número 2041. Eles possuem caráter obrigatório. Mas atenção, hein? Tem gente que pensa que cumprindo os 5 mandamentos da igreja vai ser um católico exemplar, um suprassumo de santidade. Olha o que diz o catecismo. O caráter obrigatório dessas leis, que leis? Os mandamentos da igreja, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. É o mínimo indispensável. Quais são os 5 mandamentos? Primeiro, participar de missa inteira, entre parênteses. Se não for possível ir à missa, porque não tem sacerdote na sua cidade, naquele dia, pelo menos vá à celebração da palavra. Participar de missa inteira nos domingos e festas de guarda. Esse é o primeiro mandamento da igreja. Portanto, quem não vai à missa, quem não vai à celebração dominical, cometeu um pecado grave. Certo? Isso é virtude da religião. Deus, se ele é Deus, se ele existe, ele tem que ser adorado. E é nossa obrigação, nós dizemos isso, né, naquela introdução da oração eucarística. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Né? Então, é obrigação do católico ir à igreja aos domingos. Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, mas eu não estou... Não tem que estar com vontade. Lei é lei. Os antigos romanos diziam: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Tem que ser cumprida. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação. Ou seja, quem não se confessa individualmente com o padre não pode comungar e está em pecado grave porque está desobedecendo o segundo mandamento da igreja. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Claro,
aqueles que puderem comungar. Tem muita gente que não está autorizada a comungar. Quem vive em adultério, em união irregular, quem vive em situação de pecado e não se arrependeu ainda, esses não têm autorização para comungar, né? Mas os que têm autorização para comungar devem comungar pelo menos uma vez ao ano na Páscoa. É o famoso fazer a Páscoa que a gente diz, né? Tem gente que se confunde, pensa que fazer a Páscoa é confessar-se na Quaresma. Não. Fazer a Páscoa quer dizer comungar no domingo de Páscoa. Quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja. Jejuar, o jejum obrigatório é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Só. Os outros são opcionais. Cada um faz jejum, a igreja incentiva. Mas obrigatórios são só esses dois. Jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O que significa que, ao invés de tomar as 3 refeições principais do dia, eu vou tomar apenas uma completa. E no lugar das outras 2, eu faço apenas um lanche bem leve, como, por exemplo, um biscoito ou uma banana, etc. Né? Isso é que é jejum. Jejum não é ficar absolutamente sem ingerir coisa alguma. Não é isso. Jejum é tomar apenas uma refeição no dia. E abster-se de carne. Por que carne? E nós dizemos carne de sangue quente. Que é aqueles animais que saciam muito, né? Dão grande saciedade. Por exemplo, boi, porco, frango e outros animais semelhantes. Essa carne é carne de animal de sangue quente. E deixa a gente muito saciado. Já o peixe é animal de sangue frio. Então, peixe você pode comer no dia de abstinência de carne. Sextas-feiras, por exemplo, né? É dia de abstinência de carne. Não peca comer peixe. Quem come peixe. Ou ovo, ou outra proteína. Soja, etc. Né? Muito bem. Quinto mandamento. Ajudar a igreja em suas necessidades. Materialmente falando. Né? Então, esse quinto mandamento significa pagar o dízimo conforme o costume. Dar ofertas nas celebrações. Ajudar a comunidade na festa. Comprar uma rifa, etc. Tudo isso é o cumprimento desse quinto mandamento. Mas a igreja no Brasil, a Conferência dos Bispos, determinou que a forma regular, geral, de cumprir esse mandamento é o dízimo. Então todos nós, católicos brasileiros, devemos ser dizimistas para cumprir mais fielmente esse mandamento. Espero que você tenha gostado dessa aula e que você seja fiel ao estudo do catecismo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser.